Saudações, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Hoje, 22 de fevereiro de 2025, o tema do nosso estudo é o seguinte: adulterando a inspiração. Adulterando a inspiração. O propósito do estudo é mostrar para todos os ataques de Satanás contra a palavra inspirada. Primeiro, contra a Santíssima Palavra de Deus, a Bíblia, a espada de dois gumes. E segundo, veremos os ataques de Satanás agora, nesses últimos anos, os ataques do inimigo para adulterar os textos inspirados do Espírito de profecia. Como vamos apresentar essas provas? Vamos colocar, de um lado, os textos inspirados não adulterados, ou seja, fiéis, e ao lado, a comparar, eu colocarei os textos inspirados já adulterados ou modificados, mutilados, cortados, enfim, como você queira colocar, certo? Muito bem. Antes de começar, vamos ler em Apocalipse capítulo 22, o verso 18 e 19, que diz: Eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro, se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então temos que ter muito cuidado com Bíblias adulteradas e agora com livros do Espírito de profecia adulterados. Muito cuidado. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, diz assim: Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcias, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, capítulo 4, verso 2. Certo? Agora vamos entrar logo, na parte que nos interessa, que vocês podem ver aqueles dois homens, que eram os pioneiros, ou dos líderes, na falsificação da Bíblia, da palavra de Deus. Brooke Foss Westcott e Fenton John Anthony Hort. Daí vem a Bíblia deles, o Novo Testamento deles, que é Westcott e Hort. Westcott e Hort, que os teólogos conhecem. Na verdade, as Bíblias que a Igreja Adventista do Sétimo Dia agora promove, não somente nos estudos bíblicos, agora com a última atualização que eles fizeram nos livros do Espírito de profecia, a Bíblia que a Igreja Adventista promove são as Bíblias modernas ou as Bíblias dos textos críticos, como a Nova Versão Internacional, Nova Almeida Atualizada ou Almeida Revista Atualizada, a Bíblia na nova linguagem de hoje, certo? São essas Bíblias que a igreja está usando. E isso não sou eu que falo,
Nos livros agora, até na lição da escola sabatina, né, eles dizem que a versão que eles usam agora mais é a nova versão internacional. No livro que hoje vamos analisar, né, o Desejado de Todas as Nações, atualizado, tá? De 2023, eles dizem assim: as referências aos livros bíblicos estão abreviados de acordo com o padrão das Bíblias em geral. A versão bíblica adotada nesse livro é a nova versão internacional. Outras versões estão indicadas com as respectivas abreviaturas. Tradução, olha só que outras versões que eles usam, né? Que estão usando agora, né? Tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, né? A tradução ecumênica da Bíblia, TEB. Almeida Revista e Atualizada, o ARA. Nova tradução na linguagem de hoje. Eles mesmos dizem que são essas traduções que eles usam para até colocar nos livros do Espírito de Profecia, o que eu acho, é a minha opinião, um absurdo. O absurdo. Porque essas Bíblias são totalmente, ou em parte, são adulteradas. Eu posso comprovar isso. E no estudo de hoje você vai ver o problema desses homens que estão usando essas Bíblias moderninhas, adulteradas, no sagrado livro do Espírito de Profecia. Ou nos sagrados livros do Espírito de Profecia. Isso é um absurdo. Porque a autora usava a versão fiel, King James fiel, e às vezes usava alguma outra versão, mas é muita pouca vezes, né? Os 95 até 98% dos textos que são mencionados nos livros dela é a King James fiel, a King James, né? The Authorized Version of King James. Então aqui, King James Bible, né? A Bíblia, a versão autorizada da Bíblia King James. Essa que ela usava. E também na tradução fiel ao português, a igreja, naquele tempo, né, anos atrás, eles também adotaram a versão fiel da Bíblia, Almeida Fiel. Agora, houve uma mudança, não para o melhor, mas para o pior. E o povo está dormindo. Então, por isso, Deus vai levantar pessoas como eu. Não sou teólogo, não pretendo ser também. Tá? Pessoas leigas, assim, né? Ou seja, que não são grandes líderes na igreja, grandes homens. Vai levantar pessoas humildes, né? Para poder dar a voz de advertência, já que a sua amada igreja está indo num rumo que não agrada a Deus. Certo? Vamos começar agora com a Bíblia. E olha, a própria igreja diz que as versões que eles estão promovendo, não só eu que estou falando, eles mesmos dizendo, se você quiser, vai lá na primeira página da lição da escola sabatina, na primeira ou na segunda página, logo no início, eles vão dizer que a versão que eles vão usar na lição da escola sabatina é a nova versão internacional. E outras versões são usadas, como a Almeida atualizada, enfim. Quase que nunca, para não dizer nunca, eles usam as versões fiéis protestantes do século XVI. Eles mesmos dizem, que a versão que eles estão usando, principalmente a nova versão internacional, que é uma Bíblia muito errada, e a outra versão, que é tradução ecumênica da Bíblia, já você vê, né? O ecumenismo a todo vapor. E outra versão é a Almeida Revista e Atualizada. E outra nova tradução na linguagem de hoje, que é muito absurda, acho uma das piores.
uma das piores. Eu tenho um material que estou montando, e eu creio que nesse ano vai sair. Vamos orar para que saia este ano. Eu vou me retirar de muitas coisas que eu estou fazendo, né? E até mesmo na pregação do Evangelho. Eu vou me retirar um pouco, durante alguns meses, e eu vou focar uns 6 meses, 6 a 7 meses, exclusivamente para finalizar esse livro, esse material, onde eu coloco as Bíblias, a Bíblia Ecumênica, a Bíblia Nova Versão Internacional, eu coloco todas elas, e eu coloco o que eles fizeram com a palavra de Deus, e eu coloco ao lado a Fiel. A Fiel diz isso, e essas Bíblias dizem aquilo aqui. Bem, né? Não preciso fazer muito comentário, porque só basta você ler e você verá com seus próprios olhos. O material já está em andamento. Está em andamento. Okay, vamos um dos versos. Filipenses 4:14. Não, Filipenses 4:13. Posso tudo naquele que me fortalece. Que é atualizada, mas na verdade seria: posso tudo em Cristo que me fortalece. Então, nas Bíblias atualizadas, eles tiraram em Cristo e botaram naquele, que é uma questão mais ecumênica, né? Mais neutro, né? Naquele que me fortalece. Aí você coloca o que você quiser, né? O ecumenismo é assim mesmo. Coloca o que você quiser. Mas não, irmão, todo mundo sabe que aquele aqui, naquele aí, tem que ser Deus, tem que ser Jesus, tem que ser, né? Você que diz, né? Mas a Bíblia, a Fiel, diz em Cristo. Esse texto aqui, na Fiel, tem poder. Na Bíblia ecumênica, na Bíblia moderninhas, adulteradas, falta poder. Falta Jesus no texto, no verso. Posso todas as coisas em Cristo. Em Cristo. O nome Cristo no mundo espiritual tem poder. Os demônios têm medo quando você fala esse nome para expulsá-los, para contrarrestá-los. Em Cristo, em Jesus Cristo, eles têm medo desse nome. Eles tremem ao ouvir esse nome. Então tem alguma coisa aí, né? Eles tiraram em Cristo e botaram naquele. Ok, meus queridos? Veja lá no Apocalipse capítulo 1, verso 11, né? Dizendo: o que vês, escreve num livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok. Apocalipse 1, verso 11. Na Fiel, aí você vê a identificação de quem está falando. Que dizia: eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, você vê que está faltando as palavras que estão na Ásia, a localização das igrejas. Está faltando também a parte da identificação, quem ele está falando. Jesus aí se identifica como o primeiro derradeiro, nesse verso 11. Aí as pessoas dizem: não, irmão, olha, nesse verso mais em cima ou mais embaixo ali falou. Sim, ele repete. Vai repetindo, para que essa informação se grave na nossa mente. Só que nas Bíblias atualizadas, eles não gostam de estar repetindo. Não, se já falou, já, no próximo verso, vamos tirar. Quem dá autoridade para eles? Se o próprio Jesus diz: não é para tirar, não é para acrescentar. Mas eles trabalham assim. Quantas vezes você tem debaixo dos teus ombros uma Bíblia modificada, adulterada por Satanás? Oh, sim. Algumas pessoas toda a vida, 20 anos, 30 anos, carregando uma Bíblia adulterada. Por quem? Toda essa obra, um dos principais líderes dessa obra, Westcott e Hort, e depois outros surgiram para continuar, né? Westcott e Hort e outros apóstatas que odiavam as Bíblias fiéis. Oh, sim, meus queridos. 1 Timóteo 3,16, evidentemente, 1 Timóteo 3,16.
Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele. Quem é esse aquele? Quem? Bom, as pessoas vão dizer que é Jesus. Bom, vamos supor que é Jesus. Esse Jesus é quem aí? Bom, ele é o Salvador, né? Ele é o Filho do Homem. Aqui não tem identificação. E se você imaginar que está se referindo a Jesus, tudo bem. Mas aqui também não diz quem é Jesus. Você vai ter que ir na fiel. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande, na fiel, né? Fiel. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado do mundo, enfim, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima da glória. Ok. Aqui você vê que não é aquele neutro ou não identificado. Aqui você vê que foi Deus que se manifestou na carne. E esse Deus é Jesus, filho do homem. Aqui isso foi um ataque deliberado de Satanás contra a divindade de Cristo. Isso é muito sério. Isso é sério? Não venha dizer, oh irmão, nós sabemos que Jesus é Deus. Como você sabe que Jesus é Deus? Porque a Bíblia diz que ele é Deus. E um dos textos que prova que ele é Deus é 1 Timóteo 3,16, que na atualizada, nas Bíblias adulteradas de Satanás, porque isso não são as verdadeiras palavras de Deus, porque Jesus advertiu em Apocalipse 22, 18, 19, que não é para tirar, não é para acrescentar. Algumas vezes tiram, outras vezes acrescentam. E aqui nesse caso, eles fizeram um absurdo com o verso. Aqui não tem aquele. Aqui não tem aquele. É Deus se manifestou em carne. Não entrem em conversa de supostos teólogos iluminados, dizendo eu fiz teologia, olha, podemos tirar e colocarmos aquele ali, e você vai saber que está falando de Jesus. Não deem ouvido a espíritos de demônios que usam pessoas que se desviam da palavra de Deus para enganar os incautos, aqueles que não querem viver de toda a palavra que sai da verdadeira palavra de Deus, a Bíblia fiel, e querem seguir sofismas, invenções de homens supostamente iluminados. Não, irmãos. Não, não e não. O povo adventista é a lei e o testemunho. Não qualquer palavra, não qualquer Bíblia. Por favor, dá-me a Bíblia dos pioneiros adventistas, de Guilherme Miller, fundador do Adventismo, de Thiago White, de Ellen White, de todos os fiéis adventistas que fundaram, com a ajuda do Espírito Santo, que fundaram essa grandiosa e maravilhosa denominação, criada por Deus. Embora nós sabemos infestada por um monte de joio e demônios. Mas a igreja é do Senhor. Irmãos, isso é sério? Sério? Ah, irmão, qualquer Bíblia é Bíblia. Não, isso é mentira de Satanás. Se qualquer Bíblia fosse Bíblia, eles não teriam o trabalho gigantesco de modificar um verso aqui, outro verso ali, tirar aqui, tirar ali, acrescentar um pouquinho ali. Oh, meus queridos. Oh, não. Não é qualquer Bíblia. Qualquer Bíblia é Bíblia. Não, 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 não. Use a Bíblia fiel. E se você ainda tem
uma dessas Bíblias adulteradas, não joguei fora. Deixa aí como prova de crime. Prova de crime. Evidências de crime. Sim. Evidência de crime. E compre uma fiel para você estudar a palavra de Deus pura. Compre uma fiel. De preferência, King James fiel de 1611. O inimigo também ficou irado. Ele fez uma adulteração na King James. Eles fizeram King James atualizada, que é a mesma coisa. Compra uma Bíblia fiel King James de 1611 ou Almeida corrigida fiel. E fuja dessas Bíblias adulteradas. E não dê ouvido a pessoas que vão dizer para ti, olha, você foi alcançada com essa Bíblia, daí Deus vai te usar. Olha, tantos anos você usando essa Bíblia, tu acha que Deus não vai ouvir se você não vai, Deus não vai se agradar de ti se você usa essa Bíblia? Olha, Deus não toma em conta o tempo da ignorância que você usava essa Bíblia. Não vai ter tempo, não vai levar em consideração. Agora que você está vendo que nesse verso Jesus foi atacado ali, gente. 1 Timóteo 3,16 foi atacado. Apocalipse 1:11 também tiraram a parte que ele diz que eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, mostrando que ele é o todo-poderoso, o início ao fim. Lógico, isso incomoda Satanás. Não, irmão, em outras partes está ali esse texto aqui. Não me interessa. Não me interessa. E eu quero saber se no verso 11, que foi revelado a João pelo próprio Jesus, eu quero saber se essa parte está ali. Não venha me enganar com palavras suaves. Não, irmão, esse texto ali, mais na frente você vai encontrar. Não, irmão, eu quero saber se no verso 11 se está. E se não estiver, quem deu a autoridade de tirar? Irmãos, não entrem em compromisso, em transigência, quando alguém quer modificar a santíssima palavra de Deus. Seja quem for, seja pastor da tua igreja, seja tua mãe, teu pai, teu marido, tua mulher, teu irmão na fé, teu amigo pessoal, seja quem for, diga não! Eu não seguirei alguém que quer modificar a Santa Bíblia. É lamentável ler nos textos adventistas dizendo nós adotamos as versões dessas Bíblias dos textos críticos. É absurdo ver isso. Daí você vai ver muitos teologuinhos que se acham que sabem alguma coisa quando na verdade não sabem nada. Desculpa se eu estou ofendendo alguém que adulam esses teologuinhos. Desculpa se eu falar isso. Quando é a palavra de Deus, irmãos, não façam compromisso. Não venham a tentar dizer, olha, nada a ver. Não. Está aqui ou não? Não está. Quem tirou? Quem deu autorização para tirar? Quem deu? Jesus não é. Então foi Satanás. Está aqui, irmãos. Sim, não. A Bíblia pura, santa, não modificada ou nada. A Bíblia santa, pura, não modificada ou nada. Se você ainda tem essas Bíblias modificadas, não jogue fora. Conserve como prova de crime. É um crime. É um crime isso aí. Pecado grave. Irmão Leonel, prova que é um pecado grave. Apocalipse, gente. Apocalipse. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro,
Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Isso foi o que diz o livro de conclusão, o livro que conclui a Bíblia, o Apocalipse. Não tire, não acrescente. Aí tu vai ouvir alguém, por ser supostamente alguém iluminado, estudado, por Deus, dizer para ti que nada a ver? Nada a ver o quê? Modificar a Bíblia e nada a ver? Hebreus 7:21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Hebreus 7:21. Isso é atualizada. Tu és sacerdote para sempre. Na Fiel diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui. Tiraram essa parte ali. Eles usam eles usam isso para dizer não, porque no verso anterior ou nos versos anteriores Paulo tinha falado. Não me interessa se ele falou uma vez ou duas vezes. Eu quero saber quantas vezes o santo apóstolo falou que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quantas vezes o Espírito Santo inspirou ele para falar isso? Se for uma vez só, tá bem, amém. Foi uma vez. Se foi 3 vezes e na Fiel aparecer, se foi 3 vezes e aparecer 3 vezes na Fiel e uma vez na Bíblia adulterada, então não é mais a palavra de Paulo. Não é mais. Não é mais. Me desculpa. É adulterada. Esse é um dos motivos que esses apóstatas estão usando. Não, ele já falou. Como já falou, eu posso tirar. Já falou, não precisa estar dizendo que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque ali, Paulo estava dizendo para os judeus, Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Davi, da linhagem davidiana. Nasceu da linhagem de Davi. Sim. Mas ele podia ser rei, porém não podia ser sacerdote, porque não nasceu da tribo de Levi. Porém, temos o tipo no Gênesis capítulo 14, você vai ver o tipo que houve alguém no passado que era rei e ao mesmo tempo sacerdote, não segundo a ordem levítica, porque ainda Levi não tinha nascido, nem segundo a ordem de Davi, porque muito menos Davi tinha nascido. Então Jesus transcende a ordem levítica. Ele está em cima. Se ele falou uma vez, amém. Se ele falou 10 vezes essa verdade, amém também. Se a Bíblia errada, adulterada, quer tirar, dizer, não, ele falou demais, vamos diminuir. Anátema seja. Anátema. Não é de Deus. Deixou de ser de Jesus. Está tirando? Esses são um dos argumentos que eles colocam. Para que repetir? Para que repetir tantas vezes que Jesus é o alfa e o ômega? Nesse verso vamos tirar. Nesse também, no próximo, deixa. No outro, repete outra vez, tira. Gente, que isso? O que é isso, meus queridos? Olha aqui. Pois quem bebe e come, 1 Coríntios 11, 29. Quem come e bebe, não sem discernir o corpo, não sabemos o corpo de quem, né? Come e bebe é juízo para si. Aí não tem nenhuma identificação. Nem como beber. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Fiel agora. Porque o que come e bebe indignamente,
come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É o corpo do Senhor. E as pessoas não devem beber indignamente, estando em pecado, vivendo em pecado, e ali vai, bebe e come. Só que as Bíblias ecumênicas têm um problema com essa palavra indignamente, porque eles liberam para todos. Tu quer beber? Venha, senta aqui, pode beber. Ah, você ainda não é batizado, está vivendo ainda de qualquer jeito? Não! Senta aí, rapaz, participa, bebe. Por quê? Na Bíblia modificada, tiraram a palavra indignamente. Satanás só precisa tirar uma palavra só, uma. E daí abre as portas para suas heresias penetrar. Anátema seja quem defenda essa Bíblia. É um anátema. Hoje não venham dizer, irmão Leonel, calma. Por favor. Calmar o quê? Satanás destruindo a Bíblia, vendendo por milhões, enganando os cristãos com a Bíblia falsa, durante anos e anos e anos, quase ninguém se levanta, quase ninguém fala isso, e hoje Deus está revelando, mostrando, dizendo, calma, não fale, calma o quê? Assim que os fariseus queriam fazer com João Batista. Oh, João Batista, você é muito zeloso. Calma. Não chama a gente de víbora, não. Não chama a gente de serpente de víbora. Geração de víbora. Não, por favor, não fala assim. Quem que defende as Bíblias assim? Olha, esse texto aqui, ó. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, aí não diz de corpo de quem? É sem nexo. Fica no ar. É você que tem que imaginar corpo de quem aí? É do Senhor. E você tem que comer como? De forma digna. Reconhecer seus pecados e também ter afastado dos seus pecados. Não adianta tomar e depois você não se arrependeu, você fica igualzinho, então está tomando juízo para si. Está tomando sua própria condenação, tem pecado. Vive em pecado. Não quer se arrepender. E alguém lá no púlpito dizendo, não, fica à vontade, pode participar. Por quê? Porque o texto foi modificado. Gente, eu já vi isso aqui. Eu já vi na igreja. Pode ficar à vontade. Pode tomar. Isso é fato. Mas quantas palavras tiraram aí? Tiraram a palavra indignamente e depois tiraram a palavra do Senhor. Aí o texto ficou como? Sem rumo. João 16:16. João 16:16. Um pouco, não mais me vereis. E outra vez um pouco, me vereis. Ver-me-eis. Agora na fiel. Um pouco não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis. Porquanto vou para o Pai, mostrando a ligação do Filho com o Pai. Um pouco vocês me veem, eu vou para o Pai, não vou mais me ver, mas eu voltarei. Vocês vão me ver. Eu vou para o Pai. Satanás não quer que o povo saiba que Jesus foi para o Pai, subiu para o Pai. A ligação do Filho com o Pai. Oh, meus queridos. Efésios 3:9. Outra modificação. Você veja, todas essas modificações têm a ver com Jesus. Na maior parte. Ataque contra Jesus. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Isso é atualizada. Em Deus que criou todas as coisas. Efésios 3:9. E que desafiam, né? E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus,
que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, Deus criou todas as coisas através do Filho, por intermédio do Filho. Por que tiraram essa parte? Eu não sei por que tiraram. Mas não está. Quem que ficou atacado ali? Quem foi que eles atacaram ali? Jesus. Jesus. E quem é que ataca Jesus? Satanás. Usando quem? Usando pessoas supostamente estudados, que conhecem muitas exegeses, exegese, teologia, PhD. Gente, eu não sei o que eles estão fazendo nessas faculdades, tá? Me desculpe aí, tá? Eu quero saber. Daniel 11 não sabem explicar. Os 7 selos não sabem. 7 trombetas não sabem. Terceira Guerra Mundial, não sabem também. Segunda Guerra Mundial, que está no Antigo Testamento, não sabem. O reino, que está em todos os profetas, desde Gênesis, passando por Jeremias, Isaías, passando por Ellen White, o refúgio contra as 7 últimas pragas, o lugarzinho que Deus está preparando para nos colocar durante o tempo da sua fúria, quando os elementos da natureza vão ser soltos, furacões, terremotos, vulcões, arrasando campos, cidades, vilas, todos os cantos. Vai haver uma... O dia de Deus vai ser terrível, não é só na volta de Jesus, culminará com a volta de Jesus. Aí tu pergunta, onde estará o povo de Deus? Não sabem. Por que modificam Efésios 3:9? Não sabem. Não está bem. Nós sabemos que, não, tu vai lá em outros textos, aí tu vai saber que Deus criou todas as coisas por Jesus. Tu vai saber isso. Tu sabe também, João 1, já está aí no João 1, rapaz. Vai lá em João 1. Não me interessa. Eu quero saber por que em Efésios 3, por que tiraram a parte que por Jesus, através de Jesus, o Pai criou todas as coisas, igual que está também em João 1, verso 1 a 3. Eu quero saber por que tiraram e por que agora vocês estão promovendo essa Bíblia para a igreja do Senhor. Não quero conversas, eu quero provas. Por que enfiar essas Bíblias em nós? Colocar essas Bíblias em nós? Escola Sabatina, essas Bíblias. As novas atualizações do Espírito de Profecia, essas Bíblias. Quem é que está fazendo isso? Lógico, não é o Espírito de Deus. Me desculpe. Não é o Espírito de Deus. Não é. Não é, irmãos. Aqui tem mais, né? Mais textos. Romanos 14:10, né? Tribunal de Deus, na atualizada, em vez de tribunal de Cristo. Porque Deus vai dar o juízo para Jesus, para o Filho. É ele que morreu. Na reta final, os homens perdidos vão ter que aparecer diante do tribunal de Cristo. De Cristo. Na reta final. Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Não de Deus. Mas como assim, irmão? Não seria uma contradição? Eu não vou fazer estudo teológico aqui. Na Fiel diz, todos vamos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele sai do Santíssimo, coloca as vestes régias, vestes régias, agora todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Satanás diz não, de Cristo não, nada a ver. Vamos colocar de Deus aí. Quantas palavras foi mudada aí? Uma só. Passou de Deus para Cristo e muda tudo. E muda tudo. 1 Coríntios 15:47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem, aí na Fiel diz, o Senhor é do céu. Aí na atualizada foi tirado as duas palavras. O Senhor.
foi tirado. Tirado, né? E com certeza, o teu pastor, né? Aqueles que defendem essas Bíblias, sabe o que vão dizer? Não, irmão, isso não faz sentido, não tira nada. Espera aí, pastor, espera aí. Não podemos acrescentar, não podemos tirar. Por que tiraram essas duas palavras aí? Agora você pode ver, né, irmãos? Por quem vai começar Ezequiel 9? Por aqueles que estão promovendo essas heresias. E não querem aprender, não. Imagina, né? Porque quem está repreendendo eles? É o Zé Ninguém Leonel, que não é teólogo, nem é brasileiro. Até me ameaçaram um dia, uns anos atrás, para me deportar fora do Brasil. Né? É o Zé Ninguém Leonel, e não é teólogo, não é pastor, né? Quem nem sabe nem falar nem direito. E ele é arrogante. Gente, eu não sou arrogante. Pelo amor de Deus. Eu não tenho por que ser arrogante, porque eu não sei nada. Eu não sou nada, eu não sei nada. O pouquinho que eu sei é porque eu leio. Leio um pouquinho da Bíblia, um pouquinho do Espírito de Profecia, e porque eu tenho a mensagem da vara do pastor, que a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia rejeitou, e esse livro da vara do pastor explica 7 selos, 7 trombetas, a Terceira Guerra Mundial, o reino, etc, etc. Explica. E daí eu adquiro conhecimento lendo, e também querendo viver, e Deus me ajudando. É assim, não porque eu sou alguma coisa. Eu não tenho nada para ser arrogante, porque eu sou nada. Eu sou um pobre Zé Ninguém. Sim, eu não estou me falando do coitado, porque eu sou assim. Eu sou o Zé Ninguém, eu não sou nada. Eu não tenho PhD, eu não tenho teologia, nada. Mas, eu tenho a Bíblia fiel e eu tenho também a Bíblia adulterada. E eu sei ler. E meus neurônios funcionam ainda. Funcionam. E a Bíblia diz, não tire, não acrescente. Então, pastor, por que tiraram isso aí? Eu não estou dizendo que foi o pastor que tirou. Talvez não foi ele. Mas ele promove a Bíblia de alguém que tirou. A Bíblia de alguém que está tirando. Nada de orgulho aqui, me achando melhor. Não tenho porquê, eu não tenho razão. Eu não sou milionário, eu não sou rico, eu não sou teólogo, eu nem sou daqui. Eu estou falando porque isso dá uma santa ira. Irai-vos e não pequeis. Eu estou irado, mas não em pecado. Irado como assim? Porque é absurdo ver o que está acontecendo. É absurdo. Os homens estão indo longe demais. E uma voz tem que ser ouvida, dizendo, basta! Não mais enganando o povo adventista. Basta! Não é uma questão de arrogância do Leonel. Não. Não tenho por que ser arrogante. Nem prepotente, nem tal. Não tenho por quê. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe meu coração. Não tem por que ser arrogante, prepotente. O pouquinho que eu sei, porque Deus me revelou. Deus. E isso que eu vou passar agora na segunda parte. Vamos ver o que eles fizeram com o espírito de profecia. Eu mesmo espírito, né? Finalizo aqui. Vamos ver. Finalizo aqui. Nessa primeira parte. Mateus 19, 16, 17. Olha como esse pessoal são espertos, né? São caras muito espertos, né? Olha o que fizeram aqui nesse texto aqui. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, eu só estou lendo na Bíblia falsa, atualizada, né? Aquelas modernas. Perguntou, mestre, que farei de bom? Olha a pergunta. Olha a artimanha de Satanás modificando a palavra da Bíblia. Olha só.
Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Olha, bom só existe um. Mas aqui nessa Bíblia falsa não diz quem é ser bom, não. Só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Resumindo, o jovem rico, ou o jovem ali, no texto, está perguntando a Jesus acerca do que é bom. E Jesus diz, olha, por que você me está perguntando acerca do que é bom? E daí, para ele, Jesus não é o bom mestre, ele é um mestre simples. Vamos agora na Fiel. É a Fiel que vai te mostrar. E aí você vai ver como Satanás atacou Jesus aí nesse texto adulterado por espíritos enganadores, espíritos de demônios. É duro. É duro. É duro saber isso? Sim, é duro. Então parece andar debaixo do braço ali uma Bíblia adulterada por espíritos enganadores. Coloca num canto só para você pesquisar e descobrir as evidências do crime. São criminosos. Vamos na Fiel. Eis aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre. Opa! Bom mestre. Na atualizada, na adulterada. Como chamou Jesus? Mestre. Na Fiel. Na Fiel. Qual o nome? Bom mestre. Que farei? Que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Jesus respondendo, né? Por que me chamas bom? Então ali, na Fiel, o jovem reconhece que Jesus é o bom mestre, é o mestre divino. Aí Jesus continua. Não há bom senão um só, que é Deus. Aí identifica esse um que é bom é Deus. Então, Jesus reconhece que o jovem viu que ele era o mestre divino. É o Deus mestre. É o Deus mestre. E na Bíblia de Satanás? Adulterada. Jesus deixou de ser o bom mestre, é um simples mestre. E o jovem não falou de Jesus como bom, ele pergunta acerca do que é bom. Absurdo. Aí Jesus foi atacado ali, a divindade de Jesus foi atacada, igual nos outros textos que provei para vocês. Aí você tira a sua conclusão, né, irmão? Você tira, você não é brasileiro ou de falante português, da Angola, Moçambique, não é a língua de vocês? Então você tira aí. Mestre, ou seja, não é o bom mestre, é o mestre, é um simples mestre. Aqui é o bom mestre. E esse bom mestre é quem ali? Não há bom senão um só, que é Deus. E esse Deus é o Deus encarnado na frente de jovem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele era o mestre Deus, ou o Deus mestre. O jovem viu nele o mestre divino. Mas para a atualizada, as Bíblias adulteradas, Jesus não é o mestre divino, ele é simplesmente um mestre. Você lembra de uma religião que anda por aí, às vezes com uns panfletos ali, com uma mochila não, com panfleto batendo de porta em porta? Eles se dizem testemunhas, né? Para ele, Jesus é o mestre. Não necessariamente o bom mestre, o mestre divino. Ele é o mestre. Para ele, Jesus é um Deus, mas um Deus com um D pequeno. Um Deus diminuído. Para eles, né? Quantas vezes bati a cabeça com esse pessoal que se dizem testemunhas, né? Mas não são testemunhas de Jeová.
pode ser testemunhas de outro, de outras coisas. De Jeová não é. Porque Jesus é o Jeová Filho. Jesus é o Yahu ou Yahweh Filho. Eles não são. Mas eles dizem que Jesus é o mestre. Essas são palavras que eles me falavam quando eu estudava com eles, uns 20, 25 anos atrás, quando eu estudava arduamente para resgatar alguns desses enganos que batiam na minha porta para estudar a Bíblia, e aí diziam, pode vir, entra aqui, senta aqui, vamos discutir. Aí chegavam, chamavam Jesus como um bom mestre, alguém exemplar, mas não como Deus. Não, não é Deus não. Deus não. É isso que está fazendo essa Bíblia. Ó, tá aqui. 1 Timóteo 3,16, né? Mateus 19, 16, 17 e outros textos onde eles atacam a divindade de Cristo. Aí você vai encontrar, sim, você vai encontrar defensores na igreja adventista, pessoas supostamente com muitos estudos mundanos e humanos, para iludir os incautos, enganar aqueles que se desviaram da Bíblia e do espírito de profecia para seguir filosofias humanas, invenções humanas. Misericórdia. Tem mais, irmãos, tem mais, tem muito mais, olha, muito mais. Olha tanta modificação aqui, muita modificação. Romanos 8, verso 1, né? Tiraram a segunda parte do verso, tirando aqui, tirando ali, vão tirando, né? Em Mateus 1, 25, Jesus não é o primogênito de Maria. Jesus não, aí não aparece, tá? Na fiel aparece. Mateus 1, 25. E deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aí na fiel, deu à luz seu filho, o primogênito. Aí Jesus tem um lugar de preeminência, porque o primogênito era consagrado a Deus. O primogênito. Bom, na fiel tá aí, primogênito. Bom, na atualizada, você sabe, né? Tiraram, irmãos. Muitas coisas, irmão. Olha, muitas coisas. Tantos, aqui em Mateus 20, 22, 23. Olha, tantas partes aí faltando. Muita parte, né? Muita. Faltando, né? Nos versos. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber na fiel, né? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Cadê essas palavras na atualizada? Sumiram. Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Cadê essas palavras? Também, sumiram. Não está mais. E com certeza eles têm boas razões, né? Porque os teólogos são assim, né? Sempre tem razões. Sempre. Eles querem ganhar. Eles podem estar vendo que o texto está adulterado, está modificado. Esse texto da Bíblia Fiel é o texto dos protestantes, da igreja de Deus em todos os séculos, dos valdenses, não da igreja romana. Não da romana. Falando da igreja onde Deus preservou o conhecimento da verdade desde os dias dos apóstolos, passando pela igreja de todos os tempos, até chegar até nós. Dos reformadores, Guilherme Miller, Ellen White, até agora, faz uns 50, 60 anos, quando os homens começam a dizer aqui, na língua portuguesa, temos que fazer alguma coisa e tal, temos que atualizar a Bíblia, olha, temos que atualizar, mas as pessoas achavam que iam atualizar algumas palavras arcaicas, palavras antigas que não se falam mais, mas não era só isso. Eles queriam realmente deturpar a palavra de Deus, modificar, tirar boa parte da Bíblia e colocar na tua mão uma Bíblia falsificada, apoiada por seminaristas que defendem, é melhor e tal, enfim. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. De quê? Esse texto é muito cômico. Vigiai, porque não sabeis no dia nem a hora que o homem que vende, o homem que
que vende coisinhas lá na rua, vai aparecer. Então, vigiar. Não, não, não é isso, não. Vigiar e orar, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É o Filho do Homem. Aqui esse verso ficou sem nexo. Bom, contaram a metade, né, do verso, né? Agora pergunto, irmão, será que fizeram o mesmo no Espírito de Profecia? Bom, aqui vou entrar em um assunto muito delicado, mas vou ter que entrar. Me desculpe, vou ter que entrar. Vamos ver agora no Espírito de Profecia. Vou parar aqui a apresentação. Vou parar a apresentação e vou entrar agora na segunda parte. É um estudo ainda que estou escrevendo, tá? Eu estou pesquisando ainda e os resultados estão sendo muito desconfortantes. Eu chorei até essa semana. Fiquei nervoso. Eu nunca pensei, quando em 2021, quando vi uma postagem de alguém que trabalha na casa publicadora, ele um dos representantes lá, tal, que faz propaganda no YouTube, eu não vou falar o nome dele, né? Aí ele falou, não, a gente vai fazer uma atualização dos textos do Espírito de Profecia, mas fiquem tranquilo, a gente não vai modificar a mensagem, vai ficar mensagem conforme e tal, pá, pá, pá. Ah, tá, tudo bem, isso foi em 2021. E hoje, o que eu estou vendo não foi bem isso, não. Não foi bem isso, não. Aí é um delicado, isso é bem delicado, muito delicado. Adulterando a inspiração, depois de atualizar, entre aspas, né? Essa é a palavra que eles usam, né? Palavras bonitas, né? Porque o povo quer alguma coisa atualizada, up to date, atualizada, ao dia, né? O povo quer alguma coisa atualizada, enfim. Porque a palavra é bonita, mas não é só atualizar, porque eu não tenho um problema de atualizar algumas palavras assim que não se usam mais. Porque eu sou professor de idiomas, tem algumas palavras no francês, no inglês, que não se usa mais, né? Aí você tem que atualizar o texto de acordo com o português que todo mundo se entende hoje, mas não modificar o texto. Atualizar não quer dizer tirar, modificar ou mutilar, tá? Ok. Agora vamos analisar alguns parágrafos do texto do Desejado de Todas as Nações. Está aqui com vocês o texto original, tá? Vou até reduzir aqui para que possam ver, para que possam entender. Okay. Texto fiel ao original. Vamos no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo do capítulo 1. Capítulo 1, primeiro parágrafo. Texto original, fiel, né? O fiel ao original, a tradução fiel ao original. E o texto atualizado hoje, que eu, né, na minha opinião, que é um texto adulterado. Por que adulterado? Porque tem o mesmo nome. Tem o nome, O Desejado de Todas as Nações, edição 2023. Texto bíblico para usar, que estão usando ali. Nova versão internacional e tá, ok? Quem que escreveu? Ellen G. White. Tá, então o nome Ellen White. Nome Ellen White aí. O livro O Desejado. Só que eu também tenho o Desejado de Todas as Nações na última versão, na antiga versão. E também eu tenho também no aplicativo do celular. Gente, se você ainda não comprou os livros antigos, pesquise e compre o mais rápido possível, tá? O mais rápido possível. Compre. Eu não vendo esses livros, eu não vendo, tá? Eu não sou vendedor de livros. Mas estou dizendo para vocês, estou orientando vocês a comprar esses livros antigos. Por favor. Vamos ver aqui. Vou ler a parte fiel. De lado que diz texto fiel ao original. E ao lado tem texto adulterado. Veja, são no mesmo, o mesmo, o caráter os caracteres das letras é o mesmo tamanho, tá? É o mesmo tamanho. Vamos supor que aí é caráter 20, ao lado também é o 20. Aí veja quantas palavras estão faltando ali. É quase a metade está faltando no texto atualizado. Quase a metade. Com o nome Desejado de Todas as Nações, de Ellen White,
que, na atualizada, não é mais a obra de Ellen White. É uma obra que foi, na minha opinião, foi adulterada. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer, Deus, que quer dizer Deus conosco, Mateus 1, 23. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus. Não está no outro. A parte em vermelho que não está. Desde os dias da antiguidade, o Senhor Jesus era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade. Bom, na atualizada também essa parte sumiu também. A imagem de sua grandeza, o resplendor de sua glória, foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Também essa parte sumiu. Que ele veio ao mundo, veio à terra entenebrecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Também essa parte sumiu. Para ser Deus conosco. Bom, não tá. Portanto, a respeito foi profetizado, será seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Desejar todas as nações, página 9, parágrafo 1. Okay, eu acabei de ler o texto original, fiel ao original, traduzido fiel ao original, e vamos ler agora o texto adulterado. O texto adulterado diz: desde os tempos da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Ele era a imagem de Deus, a expressão de sua glória. Para mostrar essa glória e para revelar a luz do amor de Deus, veio à terra, obscurecida pelo pecado. Sobre ele, Isaías profetizou, e lhe chamarão Emanuel, Deus conosco. Mateus 1, 23, Isaías 7, 14. O que está faltando? Está faltando ali o brilho do conhecimento da glória de Deus, vê-se na face de Jesus Cristo. Então, essa parte não está. A imagem de sua grandeza e majestade, exaltando Jesus. As partes que onde Ellen White exalta Jesus, sumiu. Você lembra ali nas modificações da Bíblia? As partes lá que mostravam Jesus como Deus e tal, né? Vocês viram que essas partes geralmente acontecem um sumiço? Ninguém sabe. Oh, não está no original e tal. É melhor usar assim, né? Será uma coincidência? Não é, na minha opinião agora. Não é coincidência, porque eles mesmos, no livro atualizado, eles dizem que eles estão usando esses textos. Irmão Leonel, prove isso para mim. Tá ali. Desejado todas as nações, você tem a primeira página, agora você vai na segunda página, onde vai falar as informações sobre o livro, e vai dizer que a versão bíblica adotada neste livro é a nova versão internacional. Outras versões são indicadas com as respectivas abreviaturas. 2 pontos. Tradução ecumênica da Bíblia. Aí você vê o ecumenismo, né? Ecumênica da Bíblia. Não Bíblia fiel. Bíblia ecumênica. Bíblia nova versão internacional. O que mais? Almeida Revista e Atualizada. Né? A revista atualizada. É a mesma atualizada que acabei de ler para vocês. A Bíblia atualizada atacando Jesus. Não Almeida Fiel. Bom, na verdade, o protestante, João Ferreira de Almeida, não escreveu a Bíblia atualizada. Ele escreveu João Ferreira de Almeida do texto fiel, texto receptus. Aí eles fizeram um absurdo, eles preservam o nome dele como uma forma de cinismo, Claro, porque ele não escreveu atualizada, conservam o nome dele, João Ferreira de Almeida, atualizada. Eles tiram mais ou menos 30% do texto do fiel protestante que escreveu a Bíblia para o português.
No grande dia, eu creio que João Ferreira de Almeida morreu salvo, creio, pela graça e misericórdia de Deus, fez um trabalho maravilhoso, né? Não sei também, mas eu creio que ele foi salvo. Ele vai ressuscitar, ele vai dizer, olha, João Ferreira de Almeida, essa é a Bíblia fiel, João Ferreira de Almeida fiel. Olha, você escreveu isso aqui. Esse é um livro também que eles dizem que foi você, teu nome está aí, mas foi modificado. Mais de 30, 40% dos teus escritos ali sumiu, mas leva teu nome. Isso é puro cinismo. Voltando. Quais são as versões que eles estão usando? Nova Versão Internacional, Tradução Ecumênica da Bíblia, Revista Atualizada, né? João Ferreira Almeida, Revista Atualizada, e Nova Tradução na linguagem de hoje. Que são todas as Bíblias, essas Bíblias são todas adulteradas. Sim. Mas também aqui estamos vendo o nome de Ellen White com textos também adulterados. E como os direitos ali passou para a Associação Geral, quem poderia defender ela, dizer, não, gente, a gente não vai fazer isso com ela, não. Conservando o mesmo título, O Desejado das Nações, mas que é um livro diferente. Isso não se faz. Bom, não acredito que ninguém vai fazer isso, né? Olha o segundo parágrafo agora. Segundo parágrafo. Parágrafo 2, página 9. Aqui sim sumiu mais da metade do parágrafo. Olha. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens quanto aos anjos. Bom, essa parte sumiu. Não está no novo texto. Agora, se alguém soube de um novo desejado que saiu com todos os textos e com as palavras atualizadas, né? As palavras arcaicas devem ser tiradas, sim, ou substituídas por palavras modernas mais claras, né? Não tem problema. Não tem problema de usar palavras mais claras. Eu não tenho problema. Eu sou linguista. Eu sou linguista, formado em linguística. Eu sei que o idioma evolui. O problema é quando você tira. Aqui não é questão de atualização de texto. É questão de adulteração de texto, como você viu na Bíblia. Uma questão de atualizar e outra questão que não é atualizar. Ok, é o mesmo título. Desejado de todas as nações. Um que é completo, um que não é completo. Se eles colocassem na tapa, na capa do livro, olha, esse livro não é completo. É uma adaptação, ou não é completo, é uma versão condensada, uma coisa assim. Mas eles não colocaram. Desejado, aí a pessoa incauta, não sabe, vai pegar esse livro achando que está lendo o desejado, quando na verdade não está lendo. Porque a capa não está dizendo nada. Aí dentro do livro eles vão dizer, olha, é uma adaptação e tal. Aí vão dizer, bom, na verdade, a versão original do livro em inglês não é The Desire of Ages. The Desire of Ages é o desejado normal. A versão original desse livro que estão vendo agora, que minha esposa comprou semana retrasada, é a versão que diz Humble Hero. Humble Hero. O herói humilde. E aqui foi traduzido como desejado de todas as nações, né? Mas não é o desejado, tá? Me desculpa aí, não é. Isso é engano. Isso é propaganda enganosa. Não é o desejado. Leonel, prova isso, está aqui. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Essa parte sumiu. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Isso está aí na atualizada, tá? Essa frasezinha aí. Agora veja a parte em vermelha que sumiu. Toda essa parte sumiu. Em sua oração pelos discípulos, diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. João 17, verso 23.
Essa parte de João 17, 23 não aparece nessa versão atualizada de 2023. Por quê? Eu não sei, tá? Eu não sei, mas não está, tá bom? Aí continua o texto. Mas não somente a seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Ok, essa parte está aí na versão atualizada. Agora, veja mais uma parte, trechos grandes também que sumiu. Trecho grande que sumiu do parágrafo. Isso eu estou falando do segundo parágrafo do livro. O capítulo 1, parágrafo 2. Isso é prova. Isso não é ataque. Ai, esse irmão tem espírito de demônio, ataca a igreja. Gente, eu não estou atacando a igreja. Eu estou cansado de ouvir essa frase, está atacando a igreja. Gente, o povo está sendo enganado com um livro, com o título, o desejado de todas as nações, mas um desejado adulterado, e na capa do livro não diz, olha, esse livro não está completo. E, por favor, tirem o nome de Ellen White daí, porque Ellen White não escreveu esse livro. Vocês inventaram. Inventaram um livro e botaram nome de Ellen White. Igual inventaram a Almeida atualizada, que não foi ele que inventou, que escreveu. A Almeida falou, por exemplo, vou colocar o texto que Almeida falou. Almeida escreveu, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso que Almeida escreveu antes de morrer. Agora, homens inspirados por o espírito de demônio, conservando o nome de Almeida, eles escreveram, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Isso não é de Almeida. Almeida diz, porque não sabemos o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso que Almeida escreveu. Então, respeite os direitos dos autores. Almeida diz, Mateus capítulo 24, Mateus 24, 36. Almeida escreveu, daquele dia e hora ninguém sabe, mas nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Esse é a fiel. Almeida corrigida, fiel. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isso foi o que ele escreveu. Agora, Almeida adulterada, que ele não escreveu, não foi ele. Então tira o nome dele daí, coloca o nome de vocês, bota lá, olha, nós adulteramos, nós inventamos. Aí sim. O que eles inventaram? Olha o que diz agora, ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos. E depois eles acrescentaram, não Almeida, nem o Filho, senão o Pai. Não foi Almeida. Mateus 24, 36, não tem isso aí. Não tem. Almeida escreveu. E não a conheceu, Mateus 1, 25. Não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Isso que Almeida escreveu. E os adulteradores, os traidores, eles escreveram, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E as palavras, o primogênito, sumiram do texto de Almeida, mas ainda esses tradutores traidores conservam o nome de Almeida, para enganar o povo. Por que não botaram o nome deles? Bota o nome de vocês. Traidores. Tira o nome de Almeida. Você sabe por que os reformadores, muitos foram mortos? Por defender a verdade bíblica. Por defender a palavra de Deus. E aí você acha que eu vou ficar calado? Meio com medo? Bom, esse livro Ellen White não escreveu, tá? Pronto. Ellen White não escreveu, podem tirar o nome dela, não foi ela. É vocês. Foram vocês, né? Se virem aí. Olha,
Estamos fazendo um plágio. Vamos plagiar, ou copiar. Fazer uma adaptação nossa, do desejado. Aí sim eu entenderia. Olha, eles são honestos. Estão dizendo que não é Ellen White. Eles pegam um livro desejado, eles tiram algumas partes, aí fazem um livro deles lá, né? Sem Ellen White tá aí, né? Aí tudo bem. O segundo parágrafo do livro deixa bem claro o espírito por trás daqueles que fizeram essa atualização do livro inspirado. Deixa bem claro. Vamos mais ver um texto aqui? Vamos ver mais um. Vamos pular para a página 63. Irmão, é todo o livro, tá? É o livro inteiro, assim. Do início até o fim. É a adulteração, tirando. Eu não sei. Veja uma parte ali. Esse é no capítulo 13, se não me engano. É a vitória, né? Capítulo 13. Deixa eu conferir aqui. Eu creio que é o capítulo 13, que vai falar da vitória aí. Página 63. Vejam, 63. Está aqui o livro aqui. O livro adulterado está aqui. Que Ellen White não escreveu. Não é de Ellen White, tá? Não é dela. Não é dela, tá? Vou te processar. Bom, tá bom. Me processa e eu tenho o livro aqui. Ele não é daqui e eu tenho os dois aí. Vamos nos tribunais aí. Vamos nos tribunais. Eu tenho aqui o desejado. Além disso, eu sei inglês. Eu conheço inglês, eu sei inglês. Bora lá. Tá aqui adulterado com o nome dela, Ellen G. White. Aí Ellen White tem 2 livros desejados, então. Um adulterado assim e outro. E quem deu? Quando ele foi que escreveu isso? Misericórdia, né? Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse-lhe, ao meu ouvir, passai após ele e feri. Não tem de pena. Na hora de Deus executar Ezequiel 9, diz, não tem de pena. Matai totalmente os velhos, os jovens, as virgens, as crianças pequenas e as mulheres, mas não se aproxime de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. É isso, meus queridos. Desejado texto fiel, na página, capítulo 13, título, a vitória, página 63. Com a prova aqui, prova, não é, esse cara é entusiasta, ele quer gritar, não é gritando, não é falar por falar. Aqui está o texto original comigo, livro físico, aplicativo e o texto adulterado, na minha opinião, de acordo com o que eu vejo lendo o texto, e ainda com o nome de Ellen White, tá? Texto original. Jesus declarou a Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, 7. Ok. Agora veja o trecho grande que foi tirado. Está em vermelho. Esse texto aqui foi mais da metade. Eles tiraram mais ou menos 60% desse parágrafo. Essas palavras, veja as partes que foram tiradas aí. Essas palavras foram ditas por Moisés aos filhos de Israel, quando tinham sede no deserto, e pediram que Moisés lhes desse água, exclamando, está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17, verso 7. Deus operara maravilhas por ele, todavia, em aflição, dele duvidaram e exigiram demonstrações de que estava com eles. Procuraram em sua incredulidade pô-lo à prova. E Satanás estava incitando Cristo a fazer a mesma coisa. Então, essa parte que Ellen White escreveu no livro Desejado de Todas as Nações, a fiel, né, o original fiel, está aqui, e na versão de 2023 agora, que está na minha mão, com o mesmo nome, o Desejado, com o mesmo capítulo, a Vitória, essa parte não aparece. Continuando o parágrafo aqui. Essa partezinha está agora. Deus já tinha testificado que Cristo era seu filho. Pedir agora sinal de que de ele ser o filho de Deus, seria pôr à prova a palavra divina, tentando
Agora, esse próximo trecho do parágrafo sumiu. E dar-se-ia o mesmo quanto a pedir o que Deus não havia prometido. Manifestaria desconfiança e estaria realmente provando ou tentando. Bom, eu não sei porque eles não colocaram. Essa parte não foi colocada, tá? Continuando. Essa parte está. Não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se Ele cumpre sua palavra, mas porque as cumpre. Não para provar que Ele nos ama, mas porque nos ama. Agora, essa última frase foi tirada. Essa última frase foi tirada por eles, né? Não por Ellen White. Eles mesmos tiraram. E eles tiveram a coragem e a covardia, porque Ellen White já está morta, né? Não pode defender-se, né? A covardia dizer Ellen White, né? Ellen White, o título está aí, e tirando todas essas coisas ali. Com o nome dela, né? Essa parte foi tirada. Olha, a última parte que diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Tá. Esse é o texto original. O adulterado diz assim: Jesus também demonstrou a Satanás. Jesus também declarou a Satanás, perdão. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Deus já havia demonstrado que Jesus era seu filho. Veja como eles pulam, né? Eles pulam aqui, Mateus 4:7, eles pulam para Deus já tinha testificado. Mas a mesma coisa, né? Deus já havia demonstrado. Eles pulam quase a metade do parágrafo lá embaixo, né? Deus já havia demonstrado que Jesus era seu filho. A essa altura, pedir um sinal seria pôr à prova a palavra de Deus, tentando. Não devemos apresentar, eles pulam mais embaixo, né? Não devemos apresentar nossos pedidos a Deus para provar se ele cumprirá sua palavra, mas porque ele a cumprirá. Bom, ele não coloca presente, né? Se ele cumpre a palavra, né? Para provar se ele cumpre, mas porque não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se ele cumpre sua palavra, mas porque ele as cumpre. Presente, é agora, é real. Ele fala e cumpre. Aqui, bom, eles botaram no futuro, eu entendo também, né? Botaram no futuro, se ele cumprirá sua palavra, mas porque ele as cumprirá. Não para provar que ele nos ama, mas porque ele nos ama. Aí eles colocam Hebreus 11, verso 6, mas sem o verso não aparece. Mas Ellen White citou o verso. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que lhe garda o ardor dos que o buscam. Ela colocou o verso inatualizado. O verso não foi colocado. E para finalizar, não sei qual texto queremos finalizar, tem tanta coisa aí, tantas coisas que faltam aí, tanta coisa. Enfim. É muita coisa que falta aí, muita. Dá um trabalho, mas eu faço com todo prazer para alertar o povo do que está acontecendo com a Bíblia e agora o que está acontecendo com o espírito de profecia. Mas a igreja adventista tem poder, porque o poder emana do povo na igreja, né? É por votação. Se o povo começar a se conscientizar sobre isso, podem fazer pelo menos alguma coisa para tentar contrarrestar esse movimento de adulterar os textos e depois colocar Ellen White. Né? Finalizamos com esse último parágrafo. No desejado, página 79, no mesmo capítulo ainda, capítulo 13, página 79 no aplicativo e no livro aqui em mão, página 63, que já no finalzinho, né? Diz assim, veja tantas coisas que faltam aí. Muitas vezes, quando Satanás falhou em incitar desconfiança, consegue êxito em nos levar à presunção. Essa parte não está, tá? Não está, não sei. Será que não é importante? Eu creio que é importante, né?
se consegue pôr-nos desnecessariamente no caminho da tentação, sabe que tem a vitória. Deus há de guardar todos quantos andam no caminho da obediência. Apontando, apartar-se dela, porém, é arriscar-se. É arriscar-se. É arriscar-se no terreno de Satanás. Aí, essa partezinha muito importante foi tirada essa parte aqui. Aí cairemos por certo. Essa frasezinha pequena, aí cairemos por certo, foi tirada. Então diz que você vai lá, ele não está dizendo, é arriscado se colocar no terreno de Satanás. E se você for lá, você vai cair. Aí cairemos. Essa parte aí cairemos, foi tirada. Não aparece nessa versão aqui comigo. Continuando aqui. O Salvador nos ordena. O Salvador nos ordena. É uma ordem. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos 14, 38. Aí termina o texto. A meditação e a oração nos guardariam de nos precipitar, sem ser solicitados ao encontro do perigo, e seríamos assim salvos de muitas derrotas. Essa parte sumiu. Subiu, está. Sim, aqui. Então, essa parte aqui que diz, a meditação e a oração nos guardariam de nos precipitar, sem ser solicitados ao encontro do perigo, e seríamos assim salvos de muitas derrotas. Essa última parte foi tirada dessa nova versão. Agora, com certeza, se você escreve para eles, vão dizer, não, irmão, a outra parte dá para entender, não precisamos colocar todos os detalhes e tal, mas lembra que é um livro inspirado. É um livro inspirado. Igual que fizeram com a obra de João Ferreira de Almeida. Eles adulteraram o livro e mantiveram, e mantêm até hoje, o nome dele. Que é um livro que ele não escreveu. Ele não escreveu. Foi adulterado. E agora? Mas eu falei assim, compare os dois textos. E tire sua própria conclusão. Você mesmo, tira a sua conclusão. Tira aqui, olha, metade do texto sumiu aqui, metade também, quase a metade aqui também sumiu, o texto original, texto adulterado. Entendeu? No capítulo 50, eu pulei para o capítulo 50. Eu comecei com 1, vou no 13, vou no 50. Eu vou pulando para ver se é verdade. No 50, igual, olha, igual, metade. Então, eles tinha que publicar, olha, desejado de todas as nações. Livro, tipo assim, livro condensado não é, porque condensado é uma coisa, é outra coisa. Isso aqui não é mais condensado. Não sei como falar esse livro, não. Porque o texto aqui, página 319, na original, na original, na atualizada ou adulterada, página 262, edição de 2023. Olha tudo o que está faltando ali. Tendo o tempo que Jesus passou em Jerusalém, todo o tempo que Jesus passou em Jerusalém, foi vigiado de perto por espias. Dia a dia eram tentados novos ardis para reduzi-lo ao silêncio. Os sacerdotes e principais estavam à espreita para o enlaçar. Fazia planos para detê-lo por violência, mas isto não era tudo. Queriam humilhar diante do povo esse Rabi Galileu. Tá vendo a parte em vermelho aí? Toda essa parte em vermelha foi tirada. Todinha aqui. Qual a parte que foi tirada? Foi tirado. Todo o tempo que Jesus passou em Jerusalém foi tirado. Estavam à espreita para o enlaçar. Foi tirado. Mas isto não era tudo. Queriam humilhar diante do povo esse Rabi Galileu. Foi tirado. Que mais parte que foi tirada aqui? Haviam se dirigido a ele. Foi tirado. Queriam desviar a atenção que convergia para ele. A atenção que convergia. O povo buscava Jesus, né? Queria desviar a atenção que convergia para ele
para a questão do direito que tinha de ensinar e assim para a importância de autoridade deles próprios. Toda essa parte foi tirada. Aí como que ficou o parágrafo? O parágrafo ficou bem curto, né? Bem curtidinho. Será porque, assim diz, aqui falam uma ofensa, eu acho que é uma ofensa, né? As pessoas dizem isso, né? Mas eu não gosto quando... Não é bom falar isso. Mas as pessoas dizem assim, um brasileiro não gosta de ler. Então, talvez porque o brasileiro não gosta de ler, será por isso que eles fizeram isso? Já que o povo não gosta de ler, bora tirar mesmo. Bora tirar aqui, ali, vai reduzir mesmo. O povo não lê. Será? Bom, só Deus sabe, meus queridos. Só Deus sabe. Só Deus. Né? Agora veja a parte ali que vai falar sobre os textos da Bíblia adulterada e o texto da Bíblia fiel. Ela na versão original, ela usa a Bíblia fiel. Na Bíblia fiel, diz assim, na página 262 ainda, né, na atualizada, e na 319, na fiel, ela usa a Bíblia fiel para citar João 7, 16, 17. Ela diz, a minha doutrina não é minha, disse Jesus, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Só que na nova versão internacional, ele vai diminuir a palavra, em vez de usar doutrina, que é bem mais forte, doutrina, por ensino. Só que ele não usou doutrina. Doutrina. Se a minha doutrina. Aqui diz o meu ensino. Já tu vê, já tem uma mudança. Pelo menos está diminuindo a força da palavra de doutrina para ensino, né? Aí veja a palavra que foi tirada aí nesse parágrafo. A metade também, ou quase a metade desse parágrafo foi tirado. Irmão, eles fizeram uma bagunça nesse livro. Bagunça mesmo. Olha a palavra que foi tirada. Jesus enfrentava a esses fingidos, não respondendo aos seus ardis, mas revelando a verdade vital, a salvação da alma. Foi tirada essa parte. A verdade deve ser recebida na alma, foi tirada. Se a verdade pudesse ser submetida unicamente à razão, o orgulho não serviria de obstáculo à percepção da mesma. Foi tirada. Outra parte que foi tirada. As vantagens do homem para obter o conhecimento da verdade, por grandes que sejam, não lhe aproveitarão coisa alguma, a menos que o coração esteja aberto para receber a mesma verdade. Também foi tirada essa parte ali. Outra parte que foi tirada, que eu acho muito importante essa parte ali, tendo o sincero desejo de conhecer e fazer-lhe a vontade, a verdade se revela como o poder divino para a salvação. Por que tiraram essa parte? E outra parte que foi tirada também, não puseram sua vontade ao lado da verdade. Não puseram sua vontade ao lado da verdade divina. Da vontade, né? Ao lado da vontade divina. Também foi tirado. Aí depois, na última parte que diz assim, Cristo mostrou. Aí não fala do Cristo mostrou ali, né? Foi tirada essa parte aí, Cristo mostrou. Né? Enfim, irmãos. Isso é um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores, né? E publicado, né? Modificam nos bastidores, depois publicam como se fosse, né? Algo normal, mas enquanto é algo absurdo. Vamos fazer uma oração e finalizar o nosso estudo, e depois vamos ter as perguntas. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado, engrandecido, adorado seja teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, a palavra fiel, as Bíblias fiéis que chegaram até nós, apesar da fúria de Satanás contra ela prevalece. Obrigado também pela palavra fiel no espírito de profecia, agora que está surgindo as obras atualizadas, adulteradas, com o mesmo nome da autora, Ellen G. White. Tenha misericórdia, Senhor. O Senhor diz que não deixará que o seu povo seja enganado.
e não seremos enganados pela tua graça, pela tua misericórdia. O Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade bíblica e profética. Toda. E o inimigo será desmascarado. Será desmascarado como mentiroso. E juntamente com seus agentes que modificam a Bíblia e agora estão trabalhando para modificar o espírito de profecia. Sendo a base do povo remanescente, a Bíblia é o espírito de profecia. Pedimos, Pai querido, que o Senhor possa manter a tua promessa de preservar a santíssima palavra de Deus eterno, tanto na Bíblia como no espírito de profecia. Não permita, Senhor, que nós sejamos enganados, mas que possamos ser guiados a toda a verdade, palavra fiel. Preserva-nos, Senhor, sela teu povo, sela teus 144.000 soldados, guerreiros, que vão abalar o mundo com a última mensagem. Salve tua igreja, Senhor.